Muito boa noite, minha Paraíba. É segunda-feira, é dia e hora de Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã. Então fica ligada que começa a partir de agora mais uma edição do seu programa de entrevistas e debates nas noites de segunda-feira aqui na TV Arapuã. No programa de hoje a gente vai conversar com ele, que é jovem, está no segundo mandato de deputado federal, mas já está desenhando aí um roteiro para disputar o governo da Paraíba nas eleições de 2022. Eu estou falando do deputado federal pelo PSDB, Pedro Cunha Lima, que está aqui conosco, que é o nosso convidado. Você vai conhecer um pouco mais das ideias, do que pensam e da trajetória do deputado federal Pedro Cunha Lima. A partir de agora, no Frente a Frente, fica ligado, a gente está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba, que bom reencontrá-la mais uma vez aqui numa edição do Frente a Frente, um programa que você escolheu para assistir nas noites de segunda-feira. Espero que você esteja bem no seu trabalho, em casa, pela internet, acompanhando aqui mais uma edição do seu Frente a Frente. O programa de hoje, quem está aqui comigo é o deputado federal Pedro Cunha Lima. Aqui um cumprimento. Deputado, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Faz tempo que você não vem aqui para uma entrevista de noite, segunda-feira. Não vou nem dizer o ano, que vai desmentir essa tese de que você é jovem. Boa noite, Luiz. Cumprimentar você, meus cumprimentos aos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você no Frente a Frente. Bom demais. Olha só, você pode naturalmente participar aqui desse nosso bate-papo. Tem lá uma chamada aqui para a nossa entrevista de hoje no Instagram, @TV Arapuã. Vai lá, deixa a tua pergunta. No final do programa eu seleciono aqui alguns questionamentos dos telespectadores para dividir aqui com o deputado Pedro Cunha Lima, né? Pedro, vamos fazer uma geral. Eu queria, naturalmente, para poder, enfim, começar ali de um ponto inicial. Você é neto de Ronaldo Cunha Lima, filho de Cássio Cunha Lima, dois ex-senadores, dois ex-governadores da Paraíba, cada qual com sua trajetória, ex-prefeitos de Campina Grande. Isso lhe atrapalha, mas para a sua carreira política de hoje, isso atrapalha mais ou ajuda mais essa, enfim, relação e essa trajetória familiar? Olha, Luiz, eu procuro fazer o debate público longe de pessoas, de personalidades. Tenho muito orgulho da trajetória do poeta Ronaldo, tenho profundo orgulho da trajetória do ex-senador Cássio. Me ensinaram muito, né, tanto com o poeta como com meu pai. Sempre tive valores muito preciosos de maneira de se fazer política. Mas o debate público, a arena coletiva, ele não diz com pessoas. Então, cada qual fez política no seu tempo. Eu vivo em outra realidade, em um outro momento da cena política nacional, e a gente busca, né, fazer a política com o propósito do instante que a gente vive para poder acertar, né, deixar a nossa contribuição. Eu sempre senti que eu tinha uma responsabilidade maior de acertar, né, por ser uma sequência, uma trajetória que não vem, né, sem um antecessor de gerações. Então, eu sempre senti nas minhas costas um peso maior de mostrar que eu também tenho o meu valor, que eu posso contribuir. E é com esse espírito que eu busco fazer política. Quando eu lhe pergunto se ajuda ou atrapalha, ou as duas coisas, em que nível ajuda e em que nível atrapalha, de ajudar porque você já não parte do zero, né? Quando você coloca o seu nome no cenário político, você não, e no cenário eleitoral, inclusive, você não parte do zero, né? Alguém que você já parte de toda uma história a partir do poeta Ronaldo Cunha Lima. E atrapalhar o fato de você querer, enfim, apostar numa trajetória nova, ou desconectada, ou conectada com outro caminho, e de fato não poder negar a relação familiar e de parentesco. Esses dois itens aí, em que grau você encara os dois? Graças a Deus eu posso dizer que ajuda mais do que atrapalha. Tá. Né? Eu tenho muito orgulho de ser filho de Cássio, muito profundo orgulho de ser neto de Ronaldo, da trajetória de ambos, e isso me traz muito conforto. Né? Até no momento que o debate público for por aí, se é para debater isso, eu gosto de olhar para frente e falar do hoje, e falar do que a gente pode fazer para melhorar as coisas. Mas se for para ir para esse campo de debate, eu tenho muito orgulho das duas trajetórias. Mas, de fato, e não só na política, existe um pré-julgamento muito grande. Existem pessoas que querem me definir, não por mim. Há sempre essa comparação. Não é nem só comparação, é um pré-julgamento mesmo. É olhar não o que eu faço, não minhas atitudes. Tem hora que eu digo, vamos falar do que eu faço.
né? Até porque ninguém é igual a ninguém, e, enfim, cada um faz política no seu momento e vamos debater não nomes, mas ideias, vamos debater atitudes, vale mais do que debater sobre nomes, né? A cobrança democrática, cidadã, eu acho muito legítimo, e como eu falei, é uma cobrança que em mim chega, né, aumentando a responsabilidade de acertar, mas graças a Deus eu posso dizer que ajuda mais do que atrapalha, né? E também posso dizer sim, existe um pré-julgamento por parte de muita gente que nunca me conheceu, nunca acompanhou nada de mim, mas tem um olhar dirigido a mim de preconceito, né? De querer me definir sem conhecer quais são as minhas posturas e o que eu penso e por aí vai. E você acha que hoje já consegue, aí, exercendo o seu segundo mandato de deputado federal, dizer isso que você disse do poeta Ronaldo e do ex-senador Cássio? Assim, eu tenho orgulho da trajetória de ambos. Nos seus 2 mandatos de deputado federal, você é satisfeito com o que tem desempenhado na Câmara? Eu tenho muita consciência que eu coloco toda a minha energia para dar o meu melhor, para acertar com as minhas posturas. Eu tenho muita disciplina de não me acostumar com o que está errado. Um dos exercícios que eu mais faço, Luiz, é de entrar na Câmara e não ir me habituando com a maneira com que ela funciona. Porque se você não mantiver essa disciplina, com o tempo você vai você vai perdendo um pouco da rebeldia. Eu sempre cheguei, por exemplo, questionando muito o custo da máquina pública. A gente sai de uma eleição, e a realidade do Brasil mesmo em si, das comunidades, das pessoas que mais precisam, é muito dura. Aí quando você chega na Câmara dos Deputados, tem uma realidade de orçamento de mais de 6 bilhões de reais, carros oficiais, auxílio mudança para deputado reeleito. Isso não cabe mais no Brasil. Então eu busco manter a disciplina de dar sequência a esse enfrentamento. Para não me acostumar com o que está posto, eu tenho buscado manter essa linha. Você já tem, a partir do seu, enfim, para além das relações, naturalmente, políticas e familiares, você já começa a escrever sua própria história, a partir do mandato de 2015. E aí eu queria me ater a algumas posições tomadas aí ao longo desse tempo, que foram posições muito importantes para o Brasil como um todo. Reforma trabalhista, por exemplo, você votou a favor da reforma trabalhista. Anos depois, 2021, você acha que acertou quando votou em favor da reforma trabalhista num país desse aí de 14 milhões de desempregados? Poderia ser maior se a reforma não tivesse passado? Qual é a sua leitura? Você é satisfeito com esse voto? Eu sou muito convicto. Eu sempre procurei não ser um populista. É muito mais fácil para quem exerce mandato ter um sentimento, que é mais facilmente compreendido. São narrativas. Defender o trabalhador, tem que defender o trabalhador. Quem não deve defender o trabalhador? Todos nós temos a obrigação de defender o trabalhador. Mas eu tenho muita convicção que a gente precisa ter posições com responsabilidade, não só no discurso fácil. Se a gente está com 15 milhões de desempregados, sem a reforma trabalhista, a gente estaria necessariamente em um ambiente mais difícil de empregar. Todo mundo que assina carteira de trabalho sabe. A gente tem que acabar com essa história de que o empregado é adversário do patrão. É como se eles fossem inimigos, não. A gente precisa ter um ambiente saudável, que funcione melhor. E você vê qual é o trabalhador, você perdeu qual direito, é uma coisa que eu pergunto. Isso tem muito na campanha, claro. Rapaz, você votou contra os trabalhadores. Sim, você perdeu suas férias? Não. Você perdeu seu horário de trabalho mudou? Não. Você perdeu o almoço? Mas não. Aquela tese do acordo do patrão e empregado prevalecer sobre a legislação, de certa forma, não gera ali uma fragilidade, porque o patrão sempre será mais forte? Não gera. Não, primeiro que você não tem uma obrigação de aceitar o acordo, etc. Segundo que, se a gente tivesse feito uma reforma trabalhista de fato insana, que fosse cruel com o trabalhador, a gente teria notícias das consequências. Cadê? Onde é que tem? Então, assim, o que existe é um discurso muito fácil, que pega fácil, que é reproduzido com muita eficiência por quem faz política de uma outra maneira, que engana as pessoas, e está aí o Brasil, patinando ainda. O Brasil é um país que não consegue ser competitivo. Será que a gente não precisa fazer reformas? Será que era para ter deixado como estava? A gente tem quase metade de uma população de informalidade. Está na informalidade por quê? Porque ninguém aguenta assinar carteira de trabalho. Por quê? Porque o custo é altíssimo. A gente tem um cenário, Luiz, que o patrão, ele paga muito e o empregado recebe pouco. Então está tudo muito fora de lugar. Eu sou um reformista, não por gostar de fazer reformas,
mas por entender que o Brasil não está funcionando como ele deveria e que a gente precisa mudar. Esse mesmo diapasão você usou para votar a favor da reforma da Previdência? Você acha que é a mesma leitura também? Quem votou a favor da reforma da Previdência votou contra os direitos, enfim, dos aposentados e pensionistas desse Brasil. É a mesma leitura que você faz para a reforma da Previdência? É uma leitura parecida. Também é uma postura que, se for para ser populista, a coisa mais fácil do mundo é não, sou contra a reforma da Previdência. Até porque você fala uma frase, sou contra a reforma da Previdência. Pronto, você já está no lado certo da moeda. Mas se for para ter responsabilidade, e eu procuro ter, né, você entende que o Brasil vive um momento fiscal duríssimo, você sabe que se não ajustar as contas, o Brasil vai se endividar numa proporção absurda, você sabe que dívida pública tira orçamento de saúde, de segurança, de educação, de tudo. Você vai minando o orçamento público. E se tem uma crise fiscal incontrolável, a gente não consegue atrair investimento, a economia não roda, não gera emprego, não produz riqueza. Então, de novo, você traz um outro exemplo de um debate público que ele acontece enganando muita gente, com meme de WhatsApp, que circula aqueles memezinhos com o rosto contra o povo, quando na realidade nós estamos tendo responsabilidade. Na reforma da Previdência em específico, nós não votamos da maneira como ela veio. A gente lutou para preservar a aposentadoria do trabalhador rural e conseguimos. A gente levantou a voz quando estava mexendo onde não deveria. A gente lutou para preservar o abono salarial e conseguimos. A gente lutou para tirar o BPC, né, o benefício de prestação continuada a pessoas com deficiências, idosos, ia mexer nisso. A gente teve uma visão social. É isso que as pessoas precisam compreender, né? Que votar a favor de reformas não é ter uma insensibilidade social. Pelo contrário, é ter franqueza com o país. Vamos funcionar melhor, vamos botar o país para girar, porque enganando as pessoas, a gente não resolve. E no caso da reforma, havia uma necessidade de modernização do sistema. O Brasil estava deixando de ser aquela pirâmide, né? As pessoas estavam ficando, enfim, vivendo mais e a pirâmide está ficando invertida, né? A base não ia conseguir sustentar ali o topo de uma pirâmide maior do ponto de vista desse sistema. É o modelo que a gente tem, né? Que os mais jovens que financiam a aposentadoria de quem já não pode mais trabalhar, etc. e tal. Então, a gente tem esse modelo, a gente tem essa dificuldade demográfica, mas a gente também tem um problema fiscal muito grave, que a Previdência é responsável pela maior fatia do orçamento público. Se você descontrola a Previdência, você descontrola tudo. Agora, tudo isso que eu estou fazendo, Luiz, aqui é com muita responsabilidade e falando com franqueza com as pessoas que eu represento. É o contrário do que o governador João Azevedo faz aqui, porque no discurso ele vai na linha de que é contra a reforma da Previdência, fez várias falas, né, populista nessa linha, e quando chegou a hora de fazer aqui na Paraíba, fez uma das mais duras do país. Então, existe uma diferença de quem lida de frente, né, com o tema e com franqueza, com coragem, com responsabilidade, e quem faz a política, né, de jogar para a galera. Bom, essas duas pautas, essas duas reformas já passaram. Agora tem uma que está ali na mesa ali da Câmara dos Deputados, ali no Congresso, que também tem uma proposta de modernização, de, enfim, enxugar o custo e o peso do Estado, que é a reforma administrativa, né, a PEC 32. Isso. Que mexe naturalmente com essa relação do serviço público aqui no Brasil. E já que você está falando da expressão jogar para a galera, existe a tese de que ela acabará com a relação do serviço público aqui no país, do ponto de vista da estabilidade, enfim, pondo fim a tudo isso. Qual é a sua leitura em relação à reforma administrativa, que está, esse texto que está aí, foi aprovado já pela Comissão de Constituição e Justiça? Você vota a favor ou contra se ela chegar na sua frente? O primeiro aspecto que a gente precisa entender, ninguém faz reforma porque quer, né? Assim, a reforma, ela é fruto de um funcionamento que não está adequado. Então, a gente faz uma primeira pergunta. A população está satisfeita com a maneira com que o serviço público é prestado? Sim ou não? O serviço público, o poder público brasileiro funciona bem? No geral, tem um sinônimo de mau serviço. No geral, existe um sentimento de que a gente precisa ajustar. Agora, qual é o tipo de mudança que vai fazer com que a gente melhore esse funcionamento? Será que é acabar com a estabilidade? Eu acho que não. Porque a estabilidade é um dos pontos importantes para o funcionamento da administração pública, até para que o servidor público não fique na mão de um governante, e a gente sabe qual é o perfil de governantes que a gente tem por aí, né? A gente não pode deixar, né, qualquer servidor público à mercê do gosto do político da ocasião. Então, a estabilidade, para mim, é um ponto que a gente precisa olhar com
cuidado. Agora, ao mesmo tempo, se a gente não pode acabar com a estabilidade, a gente também deve deixar o servidor numa posição onde ele faz o que quer, do jeito que quer, vai para o trabalho se quiser, se não for, não pode ser afastado. Não, tem que ter um rigor maior, para que se alguém não tiver prestando um bom serviço, ele possa ser cobrado efetivamente pelo poder público. Um outro aspecto, a gente não pode mexer só com a camada de baixo. Olha, Luiz, isso é uma luta minha desde 2015, que a gente não mexe na camada de cima. Na reforma da Previdência, eu dizia já lá atrás, antes de fazer a reforma da Previdência, a gente tem que fazer a reforma dos privilégios. Então, a gente tem no Brasil juiz que recebe em um mês mais de 500 mil reais, o juiz do Mato Grosso. É um caso específico, que inclusive o próprio juiz disse que não estava nem aí, porque recebeu dentro da lei. Férias. Eu acho isso errado. Os penduricalhos, eu apresentei a PEC dos penduricalhos, que é para acabar com auxílio moradia, auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio mudança, auxílio saúde, auxílio livro, em todos os poderes, para todas as autoridades. Eu não recebo auxílio moradia, faço repasse disso, não recebi auxílio mudança, fiz o repasse disso, não é correto. Um país que tem o drama social que o Brasil tem, está pagando para deputado auxílio mudança. Fiz um corte, né, na verba de gabinete, renunciei à aumento de verba de gabinete, renunciei à previdência de deputado antes de votar. Eu busco fazer a minha parte, seguir com tem noção de quanto seria um custo se esses privilégios todos aqui no Brasil desaparecessem? Qual seria a economia que o Brasil faria? A PEC dos penduricalhos tem uma estimativa que trata só desses auxílios, só para autoridades, servidores que recebem mais de 10 mil reais. Quando eu falo que alguém recebe 10 mil reais, eu estou botando entre os 2% mais ricos do Brasil. Eu estou dizendo o óbvio. Quer dizer, um procurador da República recebe auxílio creche em um país onde menos de 30% das crianças mais pobres têm vaga de creche pública. Então, por favor, alguém me ajuda a entender se existe debate nessa matéria, porque para mim não há debate. É uma economia da PEC dos penduricalhos e com isso também, eu não estou aqui desrespeitando o exercício de um procurador da República, de um magistrado, de um deputado, de um senador, de um ministro. Eu defendo o Estado Democrático de Direito e respeito e valorizo o cumprimento de funções, né, do Judiciário, do Ministério Público, da Câmara, do Senado, enfim. Mas eu não posso achar correto essas distorções. A gente fura o teto na cara de todo mundo, todo mês. Então, a economia da PEC dos penduricalhos, aproximadamente 3 bilhões de reais por ano, só de uma proposta. E no caso da reforma administrativa, para que o telespectador possa entender, a PEC no texto que está hoje, ela preserva algumas carreiras que eles chamam carreiras típicas do Estado. Entre elas, por enquanto no texto, estão os juízes, promotores do Ministério Público, auditores fiscais, enfim, ali uma casta que não passaria por essa alteração por parte da reforma administrativa. Você acha que se for para ela passar, ela teria que incluir? Antes de qualquer coisa, né? Se a gente precisa fazer um sacrifício e mexer nas carreiras, tem que mexer primeiro no andar de cima, que é quem mais tem. A gente tem uma Constituição que estabelece um teto salarial, de 39 mil reais, que é o salário do ministro Supremo, do STF. E as principais autoridades do poder público que devem representar e devem cumprir a Constituição, na verdade, aplicar a Constituição, desrespeita esse preceito constitucional que é elementar. Então, reforma administrativa, se a gente faz uma reforma administrativa e não acaba com os super salários, a gente está mostrando que o Brasil continua sendo o velho Brasil de guerra, que não tem mudança, que favorece quem está numa patotinha, que não mexe em quem tem poder, né, que tem receio de debater as coisas francamente como elas devem ser debatidas. Eu fico muito constrangido, inclusive, de ter uma reforma administrativa que não coloca esse tema nem para debater, é simplesmente para consertar mesmo, não tem como debater isso. O presidente Jair Bolsonaro, em um dos pilares da sua eleição, estava dentro da história de acabou a mamata. Você acha que essa promessa especificamente não vem sendo cumprida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que prometia o fim da mamata no Brasil? Eu me conecto muito com boa parte de um sentimento que elegeu o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, a força dele não é ele, é um sentimento de país. O que elegeu o Bolsonaro foi um desgaste generalizado, de que ninguém aguentava mais ver tudo isso que a gente está conversando aqui. E se tinha uma expectativa de haver um enfrentamento maior. Infelizmente, a gente não tem visto isso do governo federal. De novo, chegou no poder e faz acomodações. É isso que me deixa doente, sabe? É quando você sabe que tem uma coisa errada, você sabe que precisa mudar,
mas já que você vai mexer num vespeiro grande, é melhor acomodar. Não vou mexer nisso agora não. Isso me deixa revoltado, porque quando eu paro num sinal, eu vejo um cara com cartaz passando fome, pedindo dinheiro, e aquele cara que está passando fome, quando ele consegue juntar as moedas que ele recebe no sinal e vai comprar 1 quilo de arroz, ele paga imposto e paga alto, e esse imposto está pagando o auxílio mudança do deputado. Vamos falar do deputado, para não ficar falando de magistratura e ministério, de todos. Né? Então, isso para mim é um negócio que me deixa realmente doente, sabe? Um país que não tem, né, as autoridades que merece ter. Deputado, você está falando a expressão doente, principalmente num momento como esse que a gente está, de pandemia do coronavírus. Tudo isso acontecendo em meio, e além do mais, uma pandemia do coronavírus que atinge o mundo inteiro, especificamente o Brasil, com suas mais de 450 mil mortes. Da leitura que você tem hoje, dos dados, dos elementos, se você tivesse hoje na CPI da pandemia lá no Senado, seu relatório já sairia apontando de quem é a responsabilização de tudo isso que aconteceu no Brasil. Ou não há culpados, enfim, o culpado é o único, é o vírus mesmo. Primeiro, só para pegar um gancho nesse mesmo tema que a gente vinha falando, no começo da pandemia, Luiz, eu fiz uma proposta para que, temporariamente, a gente tivesse pelo menos uma redução de 20% do nosso salário. Porque teve muita gente que perdeu 100% da sua renda de um dia para a noite. 100% da renda. Então, se a gente quer conduzir uma nação, a gente tem que, pelo menos, mostrar que a gente está minimamente no mesmo barco. Outros países fizeram isso. E essa proposta está onde, Zé? Infelizmente, a proposta, né, pegou um pouco de tração inicialmente, mas é isso que realmente me frustra. Você perguntou se você estava satisfeito com o que você está fazendo até aqui e tal. Eu carrego uma certa frustração de muitas das minhas ideias, elas não chegam até o fim, porque elas morrem no meio do caminho, porque não depende só de mim. Isso tira um pouco a energia de você querer mudar e não conseguir porque você está falando outra língua. Né? Essa proposta ela não avançou, independentemente de lei, assim como eu faço com auxílio moradia, assim como eu faço com auxílio mudança, assim como eu faço com corte de verba de gabinete, como eu renunciei à aposentadoria especial, por conta própria, eu fiz esse repasse, né, nos meses mais agudos da pandemia para poder, pelo menos, dar minimamente o exemplo. Então, dito isso, né, passando para um outro lado... Se o relatório da CPI da Covid... Eu não estaria na CPI, eu não faria parte da CPI. Eu acredito que o governo federal teve acertos, teve erros. Bolsonaro teve erros gravíssimos, o mais grave de todos, a vacina. Poderia ter comprado com antecedência maior. Não, você acha que ele atrasou? Atrasou, não respondeu o e-mail. Isso cabe impeachment, deputado? Não cabe impeachment. Você não votaria no impeachment do presidente? Não votaria porque a gente tem que ter estabilidade de país. Eu tenho muito respeito, né, à democracia e aquilo que a gente tem feito no debate público. Mas vocês não votaram a favor do impeachment de Dilma? A gente votou porque ali sim tinha TCU, tinha crime de responsabilidade técnico preciso, não só pelo TCU, pelo STF, tinha milhões de brasileiros na rua, havia um sentimento de país posto que estava corrupção batendo uma na outra. Né? Uma coisa é uma decisão do governo, que foi uma decisão muito equivocada, na minha visão a mais grave de todas, mas não é isso que deve afastar, até porque não tem força política. O impeachment, falar de impeachment é quem quer desestabilizar o país. A própria CPI, né, que eu acho que tem que sim averiguar o que foi feito, tem que investigar. O poder público, Luiz, tem que ser investigado sempre. Ele é feito para ser investigado. Mas a gente, no meio de uma pandemia, onde é preciso ter equilíbrio, unidade, a gente precisa minimamente conseguir, né, atravessar esse momento, né, conscientizando as pessoas e tal. Eu acho que não seria momento para botar, né, mais lenha na fogueira. Né, qual é o espírito? Para derrubar o governo? Vai conseguir derrubar o governo? Se não vai conseguir, é só para desestabilizar? É só para enfraquecer, sem saber ou sabendo que enfraquecendo você enfraquece o país? Então, eu não me furto de fazer críticas aos equívocos de Bolsonaro. A essa demora específica em Pelo relação contrário, à compra de vacinas. Né, eu sou, inclusive, muito cobrado, né, por fazer críticas àquilo que, rapaz, não faça essa crítica não, que politicamente não é estratégico. Eu digo, olha, eu sei que não é estratégico, mas eu não vou ficar... Você se sente hoje independente em relação ao governo Jair Bolsonaro para fazer essas críticas? Eu pergunto em relação do ponto de vista de você não ter nenhum receio de cargos que indicou, de exoneração ou de relação, até das emendas mesmo. Não tenho nenhum receio. O cargo que existe no governo, que eu participei da indicação, que foi uma ligação que o ministro Ramos me fez. Primeiro que eu não estava negociando voto para o cargo.
Nunca fiz isso, nem nunca vou fazer. Eu sei que faz parte de boa parte da cultura brasileira, mas a gente segue outra linha. Então, eu nunca fui atrás de cargo. Agora, houve uma ligação do governo perguntando se eu tinha algum nome para dar de referência. Eu disse, a primeira coisa que eu falei, inclusive, foi, olha, ministro, eu vou ser muito franco. Eu estava na presidência da Comissão de Educação. Eu tenho críticas severas à condução do governo, sobretudo da educação, que é a área que eu atuo. E eu vou querer falar um pouco sobre elas. Então, que fique claro que eu vou continuar seguindo uma linha, eu quero colaborar, sempre tive espírito de colaboração, porque eu quero ver esse país dando certo, mas tinha essas críticas, ele disse, não tem problema quanto a isso, eu quero saber se existe um nome. Dei um nome, a partir desse nome a gente já conseguiu trazer para Paraíba, que não haveria possibilidade de vir se a gente não tivesse um paraibano na Sudene. Uma fábrica de automóveis para Campina, a gente está trazendo uma fábrica de móveis para Santa Rita, se Deus quiser vai dar certo, a maior fábrica de móveis do país, geração de emprego nas duas de mais de 1.000 empregos. Já está funcionando uma indústria de incineração de lixo, sobretudo hospitalar. A gente está trabalhando trazer a maior indústria de geração de painel de energia solar. Então eu tive a percepção, Luiz, que é importante para a Paraíba ter no governo federal pessoas que possam trazer investimentos, as cidades inteligentes em Campina Grande também, a lista seguiria. Mas isso não lhe impede de ter uma visão crítica. Mas isso nunca me impediu. Nem você foi cobrado por isso. Nem sou cobrado por isso, e se for cobrado por isso, aliás, eu sempre deixei muito claro, olha, se a questão for cargo ou qualquer ocupação, pode tirar de pronto, porque minha posição política vai ser sempre aquilo que eu entendo ser o correto. Eu nunca fiz negociação, nem nunca vou fazer. Eu deixo política, eu perco uma eleição, porque quem faz política dessa forma tem desvantagens. Eu perco uma eleição, mas não perco uma linha que eu preservo de uma maneira muito sagrada. Os governadores, a CPI debate em uma parte, uma ala, a responsabilidade do governo federal no atraso das vacinas, da forma com que tratou a questão de medicamentos, enfim, de que trata a questão das medidas restritivas contra o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro é muito claro na posição dele, diz que não é para fechar nada em lugar nenhum e culpa os governadores de fecharem, de acabarem com os empregos e tudo. Você vai nessa narrativa também? Você acha que os governadores do Brasil erraram em fechar e tomar medidas restritivas? Vamos falar um pouco da Paraíba. A Paraíba, João Azevedo, recebeu do governo federal 1,2 bilhão de reais no ano passado. Foi tanto dinheiro que não conseguiu nem gastar. Ou então, tinha outras prioridades. Conseguiu fechar, João Azevedo conseguiu fechar o hospital de campanha, recebendo do governo federal 1,2 bilhão de reais. O TCE lançou um relatório que diz que gastou 36% disso. Então, antes de qualquer coisa, que pelo menos se faça o dever de casa. Dinheiro, Luiz, não faltou. Você pode fazer qualquer crítica a Bolsonaro, mas dinheiro, pelo contrário. Não faz sentido ter fechado o hospital de campanha com tanto dinheiro que se recebeu do governo federal. E é claro que a gente tem que expandir a nossa rede hospitalar e, sobretudo, tendo esse recurso. Então, isso fez muita falta. Agora, é claro também que a gente tem que evitar aglomeração. Eu também, sim, para traçar outra linha nesse quesito, a gente precisa ter inteligência, ter estratégia de enfrentamento à pandemia, ao vírus, mas também tem que estar sempre medindo qual é a consequência da medida, se ela é proporcional ao benefício. O fechamento das escolas públicas, esse tempo todo, João Azevedo conseguiu lançar um decreto que traz o retorno 100% no final de 2023. Qual é o dano que isso causa, manter a escola fechada esse tempo? Qual foi o país do mundo que manteve a escola fechada tanto tempo? Será que fechar a escola é a solução da pandemia? Porque se fosse, o Brasil já tinha saído da crise. Então, tem medidas que não fazem. Fechar delivery não faz sentido. Não faz sentido você fechar funcionamento de atividades ao ar livre. Deputado, mas só para fazer um registro, alguns governos do PSDB, lá no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, e em São Paulo, o governador João Dória, também fecharam segmentos desse sentido. Essa sua crítica você analisa no geral? No todo, assim, eu acho que quando a gente sempre limita o debate à coloração partidária, porque Eduardo Leite fez ou João Dória fez, eu estou na Paraíba. Primeiro que eu vivo na Paraíba, eu observo o que acontece aqui. Se foi feito lá de maneira errada, a gente critica da mesma forma. O que realmente é muito difícil de você entender é você, por exemplo, academia. Como é que você restringe o horário quando, se você dá amplitude a esse funcionamento, você dispersa
a ida das pessoas à academia e você naturalmente evita a aglomeração. Qual é a Delivery foi a única saída. Se tem um setor que foi prejudicado para valer, setor de eventos, etc. e tal, sim, mas também setor de bares e restaurantes. Qual foi a saída que eles tiveram? Para manter empregos, né, para botar comida na mesa de muitas famílias, a saída foi fazer delivery. Como é que você limita o funcionamento do delivery? Além da falta de diálogo, né, João Azevedo conseguiu ter uma postura tão bronca e de se impor que até com os aliados gera desentendimento, tem que dialogar, tem que sentar à mesa. Não chegou em Campina Grande, que é a sede da segunda macro-região, não chegou um Doflex por parte do governo do estado. O secretário de Saúde foi visitar o Hospital Pedro I, em Campina Grande, que é o maior hospital de enfrentamento do Covid, mais de um ano depois do início da pandemia, quando o ministro da Saúde veio a Paraíba. Então são essas posturas que a gente critica, sem querer causar instabilidade, pelo contrário, a gente está querendo atravessar esse momento, é um momento muito doído para muita gente. Hoje eu, inclusive, recebi uma ligação que me emocionou muito, do filho de Dr. Lauri, de Brejo dos Santos, um dos homens públicos mais especiais que já conheci, que está atravessando, né, foi entubado e passava por um momento difícil, e, graças a Deus está se recuperando, que Deus proteja, né, e abençoe e dê força a Dr. Lauri. Então é um momento muito doído que a gente quer atravessar tudo isso. Agora, realmente, tem várias posturas do governador João Azevedo que não fazem sentido, sobretudo, né, dentro da realidade que a gente observa. Nesse ponto, você concorda com o Bolsonaro em relação à postura de governadores? Não, eu estou fazendo uma análise do todo. Eu não quero dizer, depende. Concordo com o Bolsonaro quando ele disse que mandou dinheiro para todo mundo fazer o que precisava ser feito. Isso aí, com certeza. 1,2 bi. Repetindo, o governo do estado não gastou 36%, fechando o hospital de campanha, o Hospital Solidário, né, em Santa Rita. Então, nisso, ele tem toda a razão. Discordo de Bolsonaro quando ele diz que não usa máscara, só passou a usar máscara depois que Lula foi solto. Isso eu discordo, claro. Eu discordo de Bolsonaro quando deixou de comprar vacina lá atrás, discordo. Você acha que o governador João Dória é o herói da vacina no Brasil, deputado? Ele é um agente muito importante. Aqui eu não quero dizer, né, qual é a avaliação política dele, enfim, nem fazer projeção para ano que vem, não é isso, mas analisando friamente, a gente tem um governador do estado que fez um trabalho muito intenso na defesa da Coronavac, né, e graças a esse trabalho, junto com o Butantan, claro, né, com os parceiros que fizeram parte dessa construção toda, o governo do estado de São Paulo, com o João Dória, que priorizou a vacina, tem um papel muito importante, sobretudo, Luiz, porque se não fosse a Coronavac, a gente teria retardado ainda mais o início da vacinação. E isso, enfim, tem uma consequência duríssima. Você acha que o PSDB consegue entrar nesse sanduíche que é formado entre a extrema-direita com Bolsonaro e a esquerda com o ex-presidente Lula? Tem espaço? E aí eu começo a perguntar a partir do governador João Dória, inclusive uma imagem dele aí no final de semana acabou gerando por parte de muita gente ligada, está aí a imagem, inclusive, o governador descansando no hotel no Rio de Janeiro, e acabou gerando aí meme ou conteúdo para o debate aí de bolsonaristas contra o João Dória. Você acha que ele pode ser aí um nome a fazer esse protagonismo aí com o presidente Jair Bolsonaro, ou não tem espaço para uma terceira via dentro dessa, enfim, desse cenário Bolsonaro versus Lula? Eu não quero falar nem de PSDB. Eu acho que todos que querem construir a terceira via, a primeira atitude tem que ser dar um passo atrás, para a gente entender que realmente existe um país polarizado, tem dois grandes líderes nacionais que têm muita força, né, política no país, Bolsonaro e Lula, e que a gente, né, não existe essa liderança que faça frente a esses dois lados. Então, antes de falar do PSDB, a gente primeiro tem que ter um conjunto de pessoas que tem uma visão que o Brasil merece viver um momento que seja preenchido com mais equilíbrio, com mais sensatez, que não traga aquela corrupção doentia do governo do PT, mas também traga uma condição diferente no sentido de colocar o país num eixo mais equilibrado mesmo, e que esse sentimento, eu acredito que é um sentimento que tem crescido na população. Se houver fragmentação do centro em várias candidaturas, não vai ter como, matematicamente, a gente viabilizar, porque divide, dispersa, e aí vai dar, né, Lula e Bolsonaro. Agora, eu tenho certeza que tem um sentimento muito forte de país que está querendo, né, construir essa via. E só o tempo vai dizer se a gente vai conseguir
primeiro, unir esses partidos, né, que querem construir esse bloco, e depois ter uma candidatura que realmente convença as pessoas, mostre que existe um caminho melhor. Você tem formação jurídica, é professor em Direito Constitucional ou eu não estou lecionando mais não, mas já em Direito já dei aula em Direito né? Constitucional. Deixa eu lhe perguntar, da sua leitura, e com as evidências que você tem, com os elementos que você tem, você acha que foi certo a decisão do ministro Fachin em anular as condenações do ex-presidente Lula e jogar ali para a primeira instância? Isso que aconteceu com Lula desde do processo dos 500 dias preso em função ali da Operação Lava Jato, se encontrou ali de forma constitucional ou jurídica algo que está fora do nosso arcabouço ou não, deputado? Primeiro, assim... Aí eu pergunto ao professor. Existe um sentimento de país que é muito forte e que cansa muitas pessoas, é que a impunidade prevalece. Você vê no Brasil um sistema punitivo que ele é muito presente, é muito eficaz quando é a hora de condenar o menino preto pobre. Esse aí não sai da cadeia, não. Esse vai e fica. Muitas vezes fica sem nem ter sentença condenatória. Mas quando são agentes com poder, com influência, com dinheiro, está aqui o exemplo da Paraíba. A gente tem um sistema punitivo, Luiz, e isso cansa as pessoas. O atual governador do estado da Paraíba, eu sei, você sabe, todo mundo que nos acompanha sabe, se elegeu com dinheiro que foi desviado da saúde pública. As mangas de Souza, as caixas de vinho, as conversas foram gravadas. E a gente tem um sistema punitivo que parece que está tudo normal. E isso foi minimamente mudado com aquele momento de Lava Jato, onde você começou a ver gente rica e gente poderosa sendo presa. Você pode apontar todos os defeitos do juiz Sérgio Moro. E eu também aponto alguns defeitos institucionais, né? Ele não cumpriu o rigor institucional ali. Mas uma coisa é certa, ele mudou um pouquinho a história brasileira de não conseguir prender gente poderosa. Infelizmente, o Brasil, que vivia esse ciclo, talvez até pelos equívocos que a própria operação cometeu, e por mais que eu reconheça o fato histórico, né, dessa mudança, mas enfim, a gente voltou a esse momento mais generoso com que corruptos fazem. A gente vive esse momento, mas a Paraíba, de novo, é um grande exemplo disso, né? Então, primeiro se pergunta, por que demorou tanto tempo para o STF tomar essa decisão? Quer dizer que depende da temperatura política. O próprio STF já tinha feito um julgamento, né, que autorizava, né, a competência dos julgados. A sentença do juiz Sérgio Moro, ela foi confirmada, né, em segundo grau. Teve julgamento também no STJ. Então você tem uma série de julgamentos que acontecem e depois, lá na frente, tudo muda. Então, essa insegurança jurídica e constitucional que eu não consigo deixar de achar inadequado. E depois, para finalizar, é claro que o presidente Lula esteve, sim, né, participando de escândalos de corrupção. Ninguém, né, até o petista mais fervoroso sabe disso, defende, porque rouba mais faz pelos pobres e tal, mas a gente sabe o que foi o governo do PT. Então, eu acho um episódio lamentável na história do nosso Estado de Direito. Bom, e aí, algumas semanas, o ex-presidente Lula teve ali um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Acho que a gente tem até aquela imagem, aquela foto ali, e me impressionou o fato do ex-presidente da FHC estar de vermelho, inclusive. Eu tinha percebido isso na foto. Nossa produção vai colocar aí daqui a pouquinho. Você fez uma crítica muito ácida àquele encontro, você reprovou, condenou aquele encontro. Acho que aquele dali, enfim, não foi bom nem para o Brasil, nem para o PSDB e tudo. Por que você fez aquela leitura? Tá aí, ó. E o presidente Fernando Henrique de vermelho, né? Eu fico até numa posição, até de certa forma, desconfortável com essa pergunta agora, Luiz. Não pelo que eu disse, pela minha avaliação política desse encontro, mas o presidente Fernando Henrique Cardoso vai completar, né, daqui a alguns dias, 90 anos. É um senhor que, enfim, já viveu o suficiente para ser respeitado. O que eu coloquei politicamente, o que eu compreendo, assim, eu sou um democrata. Dialogar, conversar com pessoas, conversar com quem pensa diferente. Aliás, a democracia pede isso. Faria muito bem ao Brasil um banho de tolerância. Converse com quem você discorda. Tente entender um pouco e conviva. No Brasil a gente é muito mais estimulado a espalhar o ódio, a reproduzir o ódio, do que a construir um consenso, né, de
Tal. Então, encontrar com pessoas, conversar, eu não vejo, pelo contrário, eu sou um democrata, converso com muita gente que pensa diferente de mim. Agora, sinalizar que para derrotar Bolsonaro a gente tem que votar em Lula, esse é um conceito que eu considero muito perigoso. Né? E depois, sinalizar que se vai votar no PT, depois de Mensalão, depois de Petrolão, depois do PT entregar o país da maneira com que se entregou, né? Eu também acho assim, muito ruim, sabe? Por mais que a gente tenha divergências com o Bolsonaro, e eu já falei aqui, tenho várias divergências, mas essa sinalização política eu acho que não faz bem ao momento que a gente está vivendo. E essa imagem, esse encontro para você só fortaleceu essa polariza mais, polariza, divide mais o país. Porque você bota na cabeça das pessoas que só pode ser ou Lula ou Bolsonaro, ou Lula ou Bolsonaro. Isso é horrível. Por quê? Quem estabeleceu que só pode ser ou Lula ou Bolsonaro? Não é possível. Um país do tamanho do nosso, país continental, tenha que ficar refém a dois nomes. Vamos fazer um debate. Agora, eu quero falar sobre política daqui, inclusive eleitoral, né? Eleições de 2022, mas antes eu queria lhe perguntar, você que já foi presidente da Comissão de Educação lá na Câmara, tem um trabalho, tem um debate aprofundado sobre o tema. Quem é que fez, ou quem, enfim, prejudicou mais? Eu ia perguntar quem investiu mais, eu não vou nem perguntar isso, eu vou perguntar quem, se na sua visão, acha que atacou mais a educação pública aqui nesse país. Assim, dá para os governos do PT, os governos do PSDB ou o governo Jair Bolsonaro em relação ao investimento ou subinvestimento, subfinanciamento da educação no Brasil, do ensino superior. Qual é a sua leitura? Quem fez mais pela educação no Brasil ou quem fez menos? PT ou Bolsonaro? Olha, para dar um passo atrás e falar de Fernando Henrique também, que você mencionou, né? O Brasil, Luiz, você tem uma ideia, o Brasil, na década de 90, começou a ter vaga no ensino básico para criança mais pobre. Quando você escutar alguém falando que antigamente a escola era boa, isso não é verdade. Antigamente a escola era excludente. O mais pobre da periferia não tinha vaga de escola. O Brasil começou a ter vaga de escola a partir de uma ação, escola pública, oferta, melhor dizendo, né, oferta pública, né, para quem não tem dinheiro de estar numa escola privada, a partir do Fundef, que foi no governo de Fernando Henrique, que teve um ministro nos 8 anos, Renato de Souza, que fez um trabalho, né, muito bem feito na educação. O governo do PT, né, teve um avanço que a gente precisa reconhecer, que foi, né, nos institutos federais, a educação técnico profissional, o IFPB, existiam dois IFs na Paraíba, né, duas escolas técnicas. Depois do governo do PT foi para 23. Eu não posso deixar de reconhecer que foi um grande avanço. Agora, todos falharam muito e de maneira imperdoável, até diria assim, o que o governo do PT teve a chance de fazer, sobretudo pelo momento econômico que se viveu naquele instante, na educação infantil, e não se fez. Hoje, eu lhe disse o dado aqui, vou repetir porque é um dado que me impacta profundamente, menos de 30% das crianças mais pobres têm vaga de creche. O Brasil não conseguiu ainda sequer ofertar vaga de creche para a criança mais pobre. A meta do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, é de 50% até 2024. A média da OCDE é de 63%. Então, a nossa meta, a gente está na metade da nossa meta e a nossa meta já é pouquíssimo ousada. Você acha que dá para a gente pensar em você, por exemplo, colocar os seus filhos na escola pública no futuro próximo aqui no Brasil? É possível pensar nisso ou a gente vai continuar dizendo que a classe média vai sempre lutar, em média alta, vai sempre lutar para, enfim, pagar a escola particular para suas crianças? No ritmo que a gente vai ser difícil. De novo, para trazer o tema para Paraíba. O atual governo da Paraíba não investe em educação infantil. A gente ainda está preso a essa resposta ridícula, que é dizer educação infantil é coisa de município, é responsabilidade de município. Não, não é não. É responsabilidade de todos. E se o governo do Estado, que tem mais recursos, né? Inclusive do governo federal, a semana passada eu estive no MEC para tratar de um programa, né, para manutenção de vaga de creche. Então, se a gente não tiver... Infelizmente, a educação não dá voto, né? Essa é a verdade, né? E fica nisso. Cristóvão Buarque que o diga, né? Cristóvão Buarque que o diga. Dá voto no ensino superior, foi onde o PT investiu. Eu não quero dizer que foi errado, foi certíssimo. Mas não tem como você avançar na educação, Luiz, sem começar pelo começo. Tem uma frase, eu sou um ativista da primeira infância, tem uma frase que me guia, que é: se você mudar o começo da história, você muda a história toda.
Então, primeiro, tem que ter uma união de todos os entes para abrir vaga de creche. A gente tem um programa lançado pelo governo do PT, que é o Pro Infância, que foi lançado em 2007, que tinha a proposta de construir aproximadamente 10 mil creches. Tem quase 15 anos desse programa e não se finalizou nem a metade. Tamanho é o desprestígio da educação infantil. Bom, vamos falar de política de eleição aqui na Paraíba, porque senão os telespectadores aqui reclamam. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você responder no próximo bloco. A gente mencionou no início da nossa conversa aqui, o poeta Ronaldo Cunha Lima foi governador da Paraíba, mas foi antes prefeito de Campina Grande. O ex-senador, ex-governador Cássio Cunha Lima, idem, governador da Paraíba, mas antes prefeito de Campina Grande, e você já coloca seu nome aí nessa disputa, né? Enfim, nessa discussão sobre 2022 para governo do Estado. No seu segundo mandato de deputado federal, sem esse teste no Executivo. Você se sente preparado para fazer esse debate em relação e governar a Paraíba sem ter passado por esse teste no Executivo? Você responde daqui a pouquinho, um minutinho. A gente está de volta aqui conversando hoje com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta.